Olá, tudo bem? Bom, me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e fui convidado gentilmente para falar rapidinho a respeito de um biodigestor anaeróbico. Tá? Os termos anaeróbico e anaeróbio são sinônimos. Bom, como biólogo eu não tenho capacitação para falar sobre a estrutura de um biodigestor, falar das capacidades de um biodigestor, do potencial energético de um biodigestor, mas eu posso falar um pouquinho a respeito do que acontece biologicamente dentro desse equipamento aí. Primeiramente a gente tem que entender, dentro do conceito, o que é um biodigestor, né? O que significa um biodigestor anaeróbico. Se você pegar a palavrinha digestão, ela significa simplesmente quebra. Então a gente, quando fala de biodigestor, você está falando de quebra. Quebra através de bactérias anaeróbicas. Mas quebra do quê? De matéria orgânica. Então um biodigestor é como se fosse uma fossa, né? em que você tem uma usina biológica ali dentro. Essa usina biológica está constantemente quebrando matéria orgânica através de bactérias anaeróbicas. E o que são as bactérias anaeróbicas? São as bactérias que funcionam na ausência de oxigênio. Algumas dessas bactérias elas são tolerantes à presença de oxigênio, mas a grande maioria das bactérias que estão lá dentro elas são o que a gente chama de intolerantes ao oxigênio, são restritamente anaeróbicas. E o que a gente pode entender desse biodigestor? Por que ele é legal? Por que ele é interessante? Por que ele pode ser uma novidade, uma coisa que mais para frente a gente tem até nas casas, Brasil afora? Olha só, um dos maiores problemas que a gente tem ecológicos hoje, assim, em escala global, é o destinamento de resíduos. Então você tem resíduos orgânicos e não sabe simplesmente o que fazer com eles. Inicialmente a gente tinha lixões, os lixões depois foram se transformando gradativamente em aterros, mas infelizmente a gente ainda não tem um bom destinamento de resíduos orgânicos. E quando eu falo de destinamento de resíduo orgânico, pense em todos os resíduos da sua casa, também lá no meio rural, ou os excrementos, os excretas que os bichos liberam no ambiente, bichos que a gente cria para a nossa alimentação, né? Então vamos pensar de uma maneira bem ampla. O que a gente pode fazer com esses tipos de dejetos hoje? A gente pode destinar ele para dentro do biodigestor. Nosso biodigestor eu desenhei aqui em azul. A gente tem 3 componentes importantes dentro dele. Primeiramente, o local onde a gente vai colocar esses dejetos. Então, aqui nós temos o local de depósito dos dejetos, onde a gente coloca a matéria orgânica em si, né? Pense em matéria orgânica, uma coisa bem ampla. Todo tipo de matéria orgânica pode ser colocada dentro do biodigestor, se ele for preparado para isso. E aí quando você joga essa matéria orgânica aqui, ela vai cair dentro da nossa urna principal. Aqui dentro vai acontecer aquilo que é de mais importante, que é o processo de digestão. Então aqui dentro você encontra bactérias, vamos colocar aqui, ó, bactérias. E outros micro-organismos também chamados de árqueas. Tá? As árqueas e as bactérias são responsáveis por processos decompositores. Então, à medida que vai chegando matéria orgânica, essas bactérias e essas árqueas vão se utilizar dessa matéria orgânica em diferentes etapas para produzir energia para si própria. A bactéria vai se utilizar daquilo para produzir energia para si própria e sempre que ela faz isso, ela gera algum tipo de resíduo. E esse resíduo é interessante para nós. Vamos pensar assim, nessa biodigestão como um processo em etapas. São 3 etapas, assim, mais ou menos, 3 etapas principais a gente pode separar. Olha só, na primeira etapa, você jogou essas macromoléculas orgânicas aqui, como proteínas, né, como carboidratos, uma série de lipídios, tudo que é resíduo orgânico foi lá para dentro. Esses compostos, molecularmente, eles são muito grandes. Então o que as bactérias fazem? Começam a decompor, começam a quebrar essas macromoléculas, formando micromoléculas, moléculas menorzinhas. Nesses processos aí elas obtêm energia para si próprias. Então a primeira etapa que a gente tem é essa quebra. Essa quebra, falando assim em termos bioquímicos, a gente chama de hidrólise. Então a primeira etapa passa por uma hidrólise. A hidrólise é a quebra dessas macromoléculas. Em seguida, os produtos derivados dessa quebra, por exemplo, você quebrou proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos. Então você pegou cadeias gigantescas de aminoácidos e quebrou e liberou esses aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser utilizados na etapa número 2, em que você tem uma acetogênese.
Então existem bactérias e arqueias que vão se utilizar desses compostos derivados da hidrólise para produzir energia para si própria. E nisso elas liberam ácido acético. Segunda etapa. Mais tarde, vem outras bactérias que se utilizam do ácido acético para produzir energia para si própria e, como resíduo, elas têm o metano. Então essa terceira etapa seria a metanogênese. E isso é interessante. Por quê? Porque nessa etapa você tem liberação de um gás chamado de metano. O metano é super famoso em função do efeito estufa que ele provoca. A gente sabe hoje que o metano tem um potencial estufa 20 vezes maior do que o CO2, que sempre foi considerado o grande vilão em termos de aquecimento global. O metano tem um potencial estufa maior. Se você largasse essa matéria orgânica no ambiente diretamente, ela também ia sofrer um processo de decomposição. Ela também provavelmente ia liberar metano, só que esse metano ia sair para a atmosfera. Como a gente tem aqui uma redoma, né, fechada, a gente consegue captar esse metano, evita que ele vá para a atmosfera e a gente pode dar um destinamento interessante para esse metano. Que tipo de destinamento? Então aqui a gente tem a produção de biogás. O biogás é o metano em si. E esse biogás pode ser utilizado na sua cozinha, pode ser utilizado como uma matriz energética, pode ser utilizado também como uma maneira de movimentar motores. Então a gente tem um produto bastante interessante derivado dessa biodigestão. Outra coisa interessante é que depois de ocorrer todo esse processo de decomposição aí, que vai passar por 3 etapas, toda aquela matéria orgânica que foi jogada aqui dentro, ela vai estar reduzida a micromoléculas. E essas micromoléculas, se desidratadas, se secas, elas podem formar o que a gente chama de biofertilizantes. E esses biofertilizantes têm uma importância bastante grande e até, inclusive, ser utilizado numa horta, numa lavoura. Eles podem ser utilizados assim conjuntamente ou não com os fertilizantes químicos que a gente já conhece, aí, os NPKs e tudo mais. Então a gente pode pegar matéria orgânica, dejetos, coisas que iam para o ambiente, que iam trazer poluição, que iam formar churume, que iam infiltrar no lençol freático. Tudo isso pode ir para dentro de um biodigestor. Você pode aproveitar o gás que é formado ali dentro como uma matriz energética e você ainda tem um biofertilizante. Isso é muito interessante. Resumidamente, é isso que acontece na biodigestão anaeróbica. Certinho? Um grande abraço. Tchau, tchau.